Salmo 23, no verso 1, vamos ler o que diz a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários ou inimigos. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deixa aberto aí no Salmo 23, não fecha, fecha apenas os olhos. Pai Santo, diante do Senhor nos colocamos nessa noite de domingo, cônscios da nossa dependência, da nossa insignificância e da nossa urgente necessidade de graça. Ó Senhor, assiste o seu povo, atende o seu povo, Senhor. Estamos fartos de reuniões secas, áridas, frias, fartos de conhecimento inútil. Queremos manifestação do seu poder, Senhor, da sua graça, do seu amor. Há pessoas aqui necessitadas de uma visitação. Fala com elas, transforma suas vidas, consola a sua vida. Pai Santo, me humilho na tua presença e peço que despeje da sua graça em toda a extensão desse salão. Eleva mentes cativas em obediência à tua palavra, de modo que o teu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conformemos à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer a exposição do Salmo 23. Essa é, sem dúvida, a passagem mais conhecida das Escrituras. É o salmo mais popular das Escrituras, o Salmo 23. Sem sombra de dúvida, é a passagem mais lida, mais recitada, mais cantada e mais amada em todo o mundo. Quem já não ouviu o Salmo 23 sendo lido em funerais, em leitos de hospitais, em celebrações, consolando multidões, milhões, bilhões de pessoas ao redor do mundo? Pois o Salmo 23 é o salmo ou o escrito bíblico mais popular do mundo. A tradição dá a autoria do Salmo 23 a Davi. 73 salmos, pelo menos, são atribuídos a Davi, ao rei Davi. Dentre eles está o mais belo de todos, o Salmo 23. A data que foi escrito o salmo e o pano de fundo são incertos, pois não há material, não há detalhes no salmo ou na história que apontem para quando foi escrito, a data ou o pano de fundo em que foi escrito. Muitos dizem que Davi o escreveu já na sua velhice, depois de ter sido um pastor, um guerreiro e o grande rei de Israel. A posição que o Salmo 23 ocupa, ela é muito interessante e muito importante. O Salmo 23 faz parte de uma trilogia sobre Cristo. Nós temos o Salmo 22, é um salmo que fala da redenção, mostra o Messias sofredor, que nos redime mediante a cruz. O Salmo 23 mostra os benefícios que os redimidos recebem, aqueles que entram na aliança. E o Salmo 24 mostra Cristo vitorioso reinando. Essa é a trilogia. O Salmo 22 nós temos Cristo como nosso Redentor. No Salmo 23 temos Cristo como nosso pastor.
E no Salmo 24 temos Cristo como nosso Rei. O que acontece? No 22, depois de Cristo ter morrido na cruz, depois de termos aquela profecia sobre a vinda do Messias, ele sendo rejeitado pelo Pai, sofrendo a ira de Deus, morrido na cruz, ali o Salmo 2 mostra a redenção, ele nos compra por um alto preço. Então, depois de ter feito isso no 22, e constituído um povo para si, agora, o Salmo 23, ele vai conduzir este povo até a eternidade, e vai prover para aquele povo tudo aquilo que for necessário. Então no 22 ele redime e toma para si um povo. Agora no 23, ele apacenta, ele conduz esse povo, e ele provê o necessário para esse povo, até que esse povo entre no descanso, entre na glória. Por essa razão que agora nós entendemos o capítulo 8 de Romanos 32, quando diz: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por nós. É o Salmo 22, é o Messias sofredor redimindo. Como não nos dará com ele, juntamente com ele, todas as coisas? Agora é o 23. Uma vez que ele nos comprou, nos redimiu, agora ele vai trazer a provisão necessária para nos manter aqui nessa terra, até que aquele último dia chegue. Para isso, Davi usa a metáfora de um pastor para mostrar a provisão de Deus, o cuidado que Deus tem com o seu povo. Davi usa a metáfora de um pastor, como um pastor que foi, se você se lembrar, Davi é chamado grande pastor de Israel. Quando Samuel foi ungir os seus filhos, foi escolher um dos seus filhos para ser ungido rei, Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai. Davi também conta, quando está diante de Saul, que muitas vezes um leão e um urso ia atacar o rebanho, e ele defendia o rebanho. Davi era um pastor, e ele vai usar a figura de um pastor, e o seu cuidado com as ovelhas. O Salmo mostra que nós temos um pastor que cuida de nós, e é isso que eu quero ensinar essa noite, o cuidado que Deus tem para com o seu povo. Não se engane, meu irmão, nós não estamos lançados aqui no tempo e no vento, não estamos lançados aqui à nossa própria sorte. Somos um povo, somos um reino, e nós temos um rei. Somos ovelhas, e nós temos um pastor. Tem alguém que cuida de nós, que vela por nós, que conhece nossas dores e nossas necessidades. E essa noite eu quero apresentar os nuances, os desdobramentos deste cuidado bondoso, benigno, que Deus tem para conosco. Talvez você entrou aqui, você que vai me assistir, passa por inúmeras dificuldades, depressões, vales, tribulações, incógnitas e conflitos internos que a maioria desconhece. E muitas vezes pensa, da onde virá o socorro, os recursos, como vencerei, me desvencilharei de tudo isso? Eu quero dizer para você, à guisa de introdução, tem alguém que vela por você. Você tem um pastor que cuida de você. Os olhos de alguém estão voltados sobre você. As mãos de alguém estão estendidas para você. Então, a metáfora de Davi vai usar um pastor que cuida do rebanho. O Salmo mostra que temos um pastor que cuida de nós. Agora, quem é esse pastor? Quem é o nosso pastor? Quando ele fala que o Senhor é o meu pastor, a primeira coisa que o Salmo revela é que ele nos compara a ovelhas. Somos como ovelhas. Ao dizer que temos um pastor, ele então diz que se temos um pastor, somos ovelhas. Por que ele nos compara com ovelhas? Porque ovelhas são animais frágeis, débeis, que não têm velocidade, não têm impulsão, não têm presas, nem têm mecanismos de defesa, são muito limitadas.
Nós somos assim. Desde que o pecado entrou na raça humana, nós nos tornamos limitados. Não estamos na nossa plena forma, com a nossa plena capacidade. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos como essas ovelhas, débeis, frágeis. O Salmo 39 traz uma declaração estupenda, que eu amo. Faz-me saber qual a medida dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil sou. Nós somos frágeis. Deus conhece os pensamentos do homem e sabe que são pensamentos vãos. O Salmo 90 diz que os nossos dias passam como um breve pensamento, como um conto ligeiro, e nós voamos. O Salmo 103 diz que os dias do homem são como a erva do campo, que o sol seca e o vento sopra, e não se achou mais o seu lugar. Tiago capítulo 2 diz que a nossa vida é como um vapor, que logo se desvanece. Quanto tempo dura o vapor? Já abriu uma tampa de panela fervendo? Você abre e sai aquele vapor. Depois de segundos, se dissipam. Mas a ideia não é só mostrar a nossa debilidade. A ideia é que não existe ovelha sem pastor. A ovelha precisa de cuidado, precisa ser guiada, precisa ser pastoreada. Ela não consegue, ela não tem independência, ela não consegue se guiar. O texto quer dizer: nós também não podemos caminhar sozinhos. Temos que ser dependentes de alguém. Não temos condição de acrescentar um côvado à nossa estatura. Não temos condição de diferenciar a mão direita da esquerda. Necessitamos de um guia, necessitamos de um líder, necessitamos de um pastor, necessitamos de auxílio, de escudo, de torre forte, de castelo forte, necessitamos de um cajado, necessitamos. E a Bíblia diz que nós temos um pastor, nós temos um guia. Quem é o nosso pastor? Agora entrando no Salmo, a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Primeira coisa que a Bíblia está mostrando é quem é o nosso pastor. Deus é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. João 10,14, Cristo agora nesse tempo do Novo Testamento diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Davi, ele, por ter experiência com ovelhas e sendo um pastor de ovelhas, ele assemelhou o povo de Israel, a própria vida, como ovelhas. E ele viu que, assim como ele, outros pastores cuidavam das ovelhas, nós teríamos um pastor muito superior. Hebreus vai dizer que é o grande pastor, o sumo pastor. O nosso pastor é Deus. Mas aqui traz outras coisas ainda. O nome hebraico aqui para o Senhor é o meu pastor, não é Adonai, não é Elohim. O nome aqui é Yahvé. Yahvé é o meu pastor. Elohim é o Deus Criador, mas Yahvé é o nome que ele deu a Moisés no Monte Sinai. Eu sou. O que isso quer dizer? Significa que é o Deus da aliança. Quando ele fala eu sou te mandou, Yahvé te mandou, ele não só revela o nome santo, a glória, a santidade dele a Moisés, como ele faz um pacto com Moisés. É o Deus da aliança. Mas o que isso quer dizer? Quando ele vai criar os céus e a terra, no capítulo 1, o termo para Deus aí é Elohim. Quando ele vai ter com o homem no Éden, com Adão, o termo ali é Yahvé, o Deus da aliança. O que significa? Fala de um Deus pessoal,
O Deus criador Elohim, que fez todo o cosmos com poder. O Deus que tinha um pacto com Adão. O Deus que fez uma aliança com Moisés. O Deus que tratava face a face com Moisés no Sinai. E o Deus que andava com Adão no Éden. É esse Deus Yahvé. É um Deus pessoal. É um Deus que está próximo. O que isso quer dizer? Que quem é o nosso pastor é um Deus presente, um Deus pessoal, um Deus que se relaciona conosco, um Deus que está próximo, um Deus que nos conhece. Por essa razão ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Ele não diz o Senhor é o nosso pastor, ele usa o pronome possessivo: o Senhor é o meu pastor. O que ele está querendo dizer? Deus nos conhece pessoalmente. O nosso pastor é aquele que conhece a nossa vida, que conhece os nuances mais secretos do nosso coração. É um Deus presente, um Deus que não está alheio à nossa necessidade, às nossas fraquezas. É o Deus que caminha conosco, é o Deus que fez uma aliança conosco, é o Deus que conhece o nosso íntimo. Esta é a ideia. Hebreus 4,15 reflete o que eu estou querendo dizer, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, quer dizer, o nosso Deus não é o Elohim, poderoso, distante, não é o Adonai, o El Sabaoth, não é apenas o El Shaddai, o todo-poderoso, distante, mas ele é o quê? Porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, e pode perfeitamente socorrer aqueles que estiverem em alguma tentação. Esse é o nosso pastor, é esse com quem você conta, que como você foi tentado em tudo, que conhece a sua intimidade, que sabe, que diz, meu irmão, que anda pelos corredores mais íntimos do seu ser, que conhece as gavetas fechadas e os porões escuros do seu ser, que sabe como está a sua vida nesse instante. É esse a quem Davi diz: é o meu pastor, é com quem eu tenho um relacionamento íntimo, pessoal e independente de outrem. Assim é com você. Quando Cristo morreu e o véu se rasgou, é inaugurada a nova aliança. A nova aliança trouxe para você o quê? O pacto, o novo pacto, te religou com Deus. Trouxe Deus presente até você. O que mais que o texto diz? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Presta atenção, antes de entrarmos no nada me faltará. Algumas traduções do hebraico, o termo nada me faltará está no gerúndio. No termo o Senhor meu pastor está no gerúndio, significando o Senhor está me pastoreando. Dá a ideia de continuidade. Não só o Senhor é meu pastor, não, o Senhor continuamente está me pastoreando. O Senhor me pastoreia continuamente. Eu quero dizer isso essa noite. Se você ingressou na aliança pelo arrependimento e fé, se você nasceu da água, do Espírito, e você foi regenerado, se você é filho de Deus, o Senhor pastoreia você continuamente. Os olhos dele estão voltados para você dioturnamente. O Senhor não só pastoreou, não só chamou você, mas o Senhor pastoreou, pastoreia e pastoreará você para sempre. É um ato contínuo, é como um filho que sempre tem o cuidado dos seus pais. O cuidado de Deus está posto sobre você continuamente. E por essa razão, em função do Senhor nos pastorear continuamente, nada me faltará.
Agora, uma vez que eu tenho este Senhor que me redimiu, que me comprou, que tomou para si a minha tutela, a guarda, a minha filiação, agora entra em cena a provisão do pastor. Eu sou dele e ele é meu. Ele me comprou e me fez seu súdito, povo dele. Por essa razão, o Deus que chama, o Deus que redime, o Deus que salva, o Deus que separa, é o Deus que cuida, é o Deus que provê. Nada me faltará. O que significa? Muitas pessoas, principalmente do movimento carismático, usam esse texto, Senhor meu pastor, nada me faltará, dando a ideia, eu vou ter tudo que eu quero. Nada me faltará. Não faltará uma Mercedes, não faltará um jato, não faltará um botox, não faltará uma lipoaspiração, não faltará... Não é isso. O hebraico quer dizer, de nada terei falta. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Em vez de colocar, nada me faltará, de nada terei falta. Ou seja, o Senhor é meu pastor, e eu terei o suficiente para me manter. Eu terei o necessário para me manter. Eu estou contente com o que Ele tem me dado. Esta é a ideia. Deus é aquele que tem garantido a provisão para a minha vida. É isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é aquele quem garante a minha provisão continuamente. De nada terei falta, mesmo que não tenha tudo. O que ele está dizendo, meu irmão, é que para essa condução pelos pastos verdejantes, em meio aos desertos áridos da Palestina, tudo que for necessário para a viagem, para a peregrinação das ovelhas, o pastor providenciará na nossa caminhada cristã. Eu não sei quando a sua se iniciou, não sei quando ela vai terminar, se com a sua morte, se com a vinda dele, não sei quando você entrará na eternidade, mas o texto é: tudo que for necessário para você completar a sua carreira, Deus vai prover. Tudo que for necessário para atravessar os desertos, vales da sombra da morte, tudo que for necessário para você chegar naquele último dia diante do trono dele, Ele vai conceder a você. Você ouve um amém? Amém. É isso que ele está dizendo. O Senhor é seu pastor, você fez um pacto com Ele, você faz parte do rebanho dEle, faço. Então, você pode descansar, com respeito à sua provisão, assim como o pastor do Oriente, como Davi era, como José era, e tinha um rebanho aos seus cuidados, e ele, pastor do Oriente, zeloso com o rebanho, cuidadoso, tudo que o rebanho precisa, a tosa, o azeite para a ferida, a faixa para a pata quebrada, carregava no colo quando era possível, tirava os carrapichos, toda a provisão, verdes pastos, águas tranquilas, tudo que era necessário para as ovelhas, o pastor do Oriente traz. Assim também conosco, Deus é zeloso com seu rebanho, Deus é zeloso com seu povo, Deus cuida detalhadamente do seu povo. Conte com Deus, conte com a sua provisão. O que é que te está faltando? Quais são suas necessidades? O que angustia sua alma? Conte com a provisão de Deus, conte com o zelo de Deus. Deus vai cuidar de você. Senhor é meu pastor, pelo fato do Senhor Yahvé ser o meu pastor, pelo fato de o Senhor estar continuamente me pastoreando, de nada eu terei falta. Conte com a provisão de Deus. Eu vou ler um dos textos que mais revelam a provisão de Deus. Veja que coisa linda o cuidado de Deus. Salmo 145, versos 14 a 20. Olha só, escute. Os olhos de Deus estão voltados para ti,
e Ele lhes dará o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfaz os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos que invocam, com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Veja a provisão, os olhos dele estão voltados para ti, e ele dará alimento devido no seu tempo. É o cuidado de Deus. Conte com a provisão de Deus. Continuando, verso 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Refrigera-me a alma é a continuação do verso 2. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigerando assim minha alma. O guia-me pela vereda já é outra sessão, ok? Veja o cuidado desse pastor na nossa jornada. No 22 ele nos redime, nos compra para ele. Pois é, comprou, estamos aqui. No 23, agora eu vou apacentar, eu vou prover o necessário deles, e eu vou consolar. O verso 22, o verso 1, fala da provisão, principalmente física, né? Deus provê tudo que é necessário fisicamente. O verso 2 já fala da provisão espiritual. Verso 1, cuidado com o corpo. Verso 2, cuidado com a nossa alma. Ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que significa isso? Vejam só, na época e nesta região com que eram cultivado, com que era feito a criação de ovelhas, não era como no Brasil, verde por todas as partes, com abundância de fauna e de flora. Não é a mesma coisa lá. A Palestina é cercada de regiões áridas, desérticas e secas, de modo que uma nascente, de modo que represas e rios, e muita vegetação é algo escasso lá. E para o pastor conseguir esses pastos, da região que ele habitava com o seu curral, para a região que alimentava as ovelhas, às vezes ele percorria longas distâncias. Por isso que fala de travessias de vales. Não era como nós: eu estou ali na minha casa, eu quero verde, é só ali no vale, tem verde, abundância, tem Patrocínio Paulista, tem Tirapuã, tem Claraval, está cheio de verde em toda parte. Eles não, tinha que correr longas distâncias. Agora, o que o salmista está dizendo? No meio do deserto, ele consegue, ele provê, ele encontra pastos verdejantes. É diferente, não é só levar para pastar e escolher o pastos, é o pastor conseguir achar o verde num lugar que não há verde. É conseguir água onde não há água. Ele encontrar, fazer aparecer o verde numa região que não é propícia. Então o que esse pastor mostra? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. No meio de um deserto inóspito, árido, seco, infrutífero, ele encontra pastos verdejantes. Ele me sacia no lugar deserto. Agora, que pastos são esses? Está se referindo a pastos físicos? Com relação à ovelha, sim. A ideia é que ele percorria grandes distâncias e achava um oásis e verde, e punha as ovelhas para pastar. Para nós, o que significa? Quando ele usa o termo repousar, ele me faz repousar em pastos verdejantes. A ideia aqui é o cuidado da nossa alma, no meio desse inferno que é esse mundo, no meio desse deserto inóspito, cheio de morte e violência. Ele nos faz repousar, ele sustenta a nossa alma.
O pastor provê tudo o que é necessário para o nosso físico aqui nessa jornada, e tudo que é necessário para a nossa alma, num lugar onde a morte espreita a cada esquina, num lugar onde você tem as digitais das trevas, num lugar onde a ausência de vida, o pastor nos alimenta, o pastor nos supre, nos preenche, nos traz satisfação. Essa é a ideia. Você não vê o tanto que as casas religiosas estão crescendo, as seitas, as formas alternativas de espiritualidade? As pessoas estão em busca de repouso, descanso, equilíbrio, e elas não conseguem. Por quê? É um mundo de morte, deserto, não há vida. Agora, aqueles que estão na aliança, que fazem parte do rebanho, estes serão conduzidos nesse deserto à satisfação da alma. Ele vai nos preencher, Ele vai nos encher. João 6,35, veja, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Jesus é esse pasto. Aonde que o pão da vida estava aqui na época? No deserto. Onde era o deserto? Esse mundo caído. Eu sou o pão da vida, eu sou o pasto verdejante, e aquele que vem em mim, aquele que come da pastagem que eu der, não terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Eu quero dizer algo aqui, querido: satisfação nesse mundo, só em Cristo, completude, realização, preenchimento, felicidade, só se alimentando de Cristo, só em Cristo, e fora dele não há provisão. Essa aqui é a ideia. Tem alguma necessidade física aqui essa noite? Nada te faltará. Tem algum vazio na sua alma? Uma tristeza latente, aguda, tenaz? Falta-lhe algo? Pois eu estou te conduzindo por meio dessa palavra aos pastos verdejantes. Cristo, o pão da vida. É Ele quem preenche o vácuo, o vazio. É Ele quem farta, completa. É Ele. Que mais? Leva-me para junto das águas de descanso. O que significa isso? Então o pastor na Palestina, no meio daquele deserto, tinha que caminhar longos percursos para encontrar pastos, e ali levava. Só que as ovelhas tinham sede, caminhando horas no sol escaldante, também precisavam saciar sua sede. Mas elas não podiam beber em qualquer lugar. Por que ele usa o termo águas tranquilas? Ele está fazendo que não podiam ser águas com grandes correntes, águas turbulentas. A ovelha era um animal tão frágil. Ela não possui garra, não possui presas, ela não possui velocidade, ela não consegue se defender. Era um animal indefeso. A tal ponto que ela tinha medo das correntezas e às vezes morria de sede por medo de beber água das correntezas. E o que acontecia? O pastor então tinha que procurar uma nascente, ou um riacho, ou um açude, onde as águas eram pacíficas, calmas, para que as ovelhas pudessem beber sem se assustar com o barulho das correntezas. E assim matarem a sua sede. Algumas tinham tanto medo que tinham medo do próprio reflexo na água. Viam um reflexo e não podiam beber, saíam correndo. Então o pastor tinha que levar estas ovelhas longe do barulho das correntezas. Por isso ele usa o termo águas que descansam, águas tranquilas, águas de descanso. Aqui aponta para duas coisas: tantas águas de fontes calmas, como da dispendiosa trajetória, e agora, deitado nos pastos, comendo e bebendo, descansando a sua alma, descansando da sua fadiga.
Então o pastor provia para elas os dois elementos principais para a vida orgânica: a comida e a bebida. E enquanto comiam e bebiam, repousavam, descansavam. Irmãos, primeiro, pastos verdejantes sustenta a nossa alma. Segundo, Cristo é o nosso descanso. Ele é o descanso da nossa alma. Hebreus 4, 9 e 11. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, um descanso. Porque aquele que entrou no seu descanso, ele próprio descansou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar também naquele descanso. O que significa isso? Esse pastor, ele trouxe descanso às nossas almas, mas como? Reconciliação, perdão, nossa dívida foi paga, nós descansamos na obra de Cristo. Eu vou resumir de um jeito mais fácil: justificados, pois, pela fé, agora nós temos descanso para com Deus, paz para com Deus, reconciliação, não carregamos mais a culpa do pecado, nossa dívida foi quitada, e agora nós repousamos, descansamos nos méritos de Cristo. Você sabe que eu tenho crescido nisso a cada dia, a cada mês, porque soteriologia é o meu alvo, é o meu forte, é o tema que eu mais estudo e mais prego. Esses dias eu estava meio... Tem dia que você está igual um garnizé, né? E eu estava ali, e estava orando, e estava falando: eu sou salvo, sei que sou salvo, ninguém vai me tirar a salvação, minha dívida está paga. E eu fiquei num momento ali tão gostoso, que toda a culpa se dissipou. Eu entendi ali, parece que naquele momento, nenhuma acusação pode ser feita contra os escolhidos de Deus, pois é que Ele é quem justifica. Irmãos, e por essa razão, o que tem a ver com o texto? Quando você tem convicção que a dívida está paga, quando você tem convicção que a culpa foi tirada e que ninguém pode te condenar, você descansa. Descansa. Você tem paz. Paz com Deus. Você não fica com medo de um carro bater, do avião cair. Você não fica com medo dessas loucuras. Você tem paz. E veja só, para completar, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para as águas de descanso, e que mais? E ali refrigera minha alma, refrigera minha alma. Veja só, a situação das ovelhas, às vezes, era tão difícil. Veja só, estava vindo na caminhada escaldante, medo da correnteza, do reflexo. As que tinham medo do reflexo, o que o pastor fazia? Leva-me junto das águas de descanso, e ele tinha que pegar a água com a mão e dar na boca da ovelha. Leva para as águas de descanso e refrigera a minha alma. Dá ela de beber, refrigera, joga um pouco em cima, refrigera. O pastor fazia isso. A palavra refrigera e a palavra alma, a palavra refrigera pode dar a ideia de cura, e a palavra alma aqui não é a parte imaterial, no hebraico não, quer dizer vida, vigor. Refrigera minha alma dá a ideia de renovo espiritual, alento, consolo em meio às tribulações. A ideia da alma que é vida, fôlego de vida, vigor. E a palavra refrigera é cura, ou seja, restaura o meu vigor,
cura as minhas enfermidades. A palavra diz aqui que esse pastor é um Deus que restaura e é um Deus que renova. Aponta para Deus como um Deus restaurador. É um Deus que cura você, é um Deus que refrigera, traz alento para a sua alma no meio desse deserto. Irmão, você entrou aqui atribulado, cansado, esgotado, triste, combalido, caído, mas o Senhor, que é o seu pastor, Ele vai refrigerar a sua alma, Ele vai restaurar o seu vigor, Ele vai renovar você, Ele vai curar as enfermidades da sua alma. Mateus 11, 28 mostra Cristo sendo o curador, o restaurador. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, vos restaurarei. Isaías 40, 29, 31 mostra o Deus restaurador. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, mesmo sendo fortes e vigorosos, se cansarão e se fatigarão, e as moças certamente desmaiarão de cansaço. Mas, entretanto, os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Está cansado? Está abatido? Tem caído nos pecados? Tem sido vítima do assédio de Satanás? Suas forças se esgotaram até o limite? Você está cercado de inimigos e dragões ferozes? Falta de reflexo? Irmão, este pastor que é o Senhor há de refrigerar você, restaurar o seu vigor, curar as suas feridas, erguer-te novamente. É assim que Ele faz conosco. Quem não está assim aqui hoje, fraco, abatido, é como se o radiador tivesse no vermelho, queimando, cansado, atribulado, abatido, desencorajado, fraco, oprimido, incrédulo, em pecados, com culpa. Ele está dizendo: primeiro, sou eu quem farta a alma de vocês, estão cambaleando, estão trôpegos, com anemia, sem força. Comam do Senhor, meu irmão, vão para a palavra, vão para o Senhor, se alimentem dele, vocês vão ver o vigor se tornando novamente robusto. Que mais? Estão abatidos? Esse mesmo pastor que farta, restaura, recompõe, reconecta, ergue, põe você de pé. Refrigera minha alma, restaura o meu vigor, meu fôlego de vida, cura minha alma. Que mais? Verso 3: guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ele está usando a metáfora de um pastor. E pastor e ovelhas guiando, pastores guiando ovelhas, guiam por terra, por água. Agora, por que ele está usando vereda da justiça? O que é isso? Porque ele usa esse termo para falar de conduzir ovelhas. Guia-me pela vereda da justiça. Ele está querendo dizer aqui, guia-me por caminhos retos, por caminhos planos, por caminhos seguros. Ele usa esse termo porque ovelhas são animais que facilmente se dispersam, assim igual você, facilmente se dispersa, facilmente perde o foco, o alvo, facilmente sai do caminho. São animais muito frágeis, que se perdem, que saem do caminho, caem em buracos, precipitam-se em abismos, e às vezes
se intrometem em caminhos de animais perigosos, são picados por uma cobra ou devorados por leões. E a ideia aqui é que o pastor, sabendo da fragilidade, debilidade, da incapacidade de discernimento da ovelha, da fragilidade do seu discernimento espiritual, da dificuldade de se manter reta, o pastor conduz num caminho que ela pode trafegar, num caminho que ela não vai se perder, num caminho que ela pode andar, num caminho reto, num caminho seguro. Para nós, a oração do salmista é trazendo para nossa alma, esse é um pastor que nos conduz a ponto de nós orarmos: Senhor, guarda-me de me desviar, livra-me dos caminhos tortos, livra-me dos caminhos de pecado. A ideia é que o Senhor vai nos conduzir em caminhos de retidão, que o Senhor vai nos conduzir em nossas decisões, de maneira que não tomemos decisões tortas, decisões precipitadas, decisões que comprometam nossa carreira. Ele vai nos guiar. Aquele que nos redimiu, que nos comprou, tem agora em mãos a nossa posse. E Ele vai nos guiar em retidão. Irmão, você confiou sua vida a Ele, você entregou sua vida incondicionalmente a Jesus, Ele vai conduzir você retamente. Confie nele. Isso é vereda da justiça. O Senhor vai te conduzir no caminho da verdade. O Senhor vai te conduzir na vereda do Evangelho. O Senhor vai te livrar das heresias. Vai te livrar o Senhor vai te livrar das seitas. É a ideia de combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Me guardei na vereda da justiça. Me guardei em retidão. O que Paulo está dizendo, não me desviei nem para a esquerda, nem para a direita. Fui fiel à visão celestial. Fui fiel à sã doutrina, fui fiel à retitude que Deus colocou em mim. Cristo, meu irmão, ele vai até mais longe aqui. Ele fala da segurança eterna dos santos. Deus não vai deixar você tropeçar. A ideia é que Deus vai assegurar que você inicie a caminhada, que você chegue até lá. Judas 1, 24, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de cair e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória, a único Deus sábio Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Sabe o que está querendo dizer aqui? Querido, você só se mantém de pé por causa do Senhor. Você, meu irmão, não fica de pé pelo seu próprio esforço. Não é você quem te sustenta. Não é você que garante a chegada na reta final. É o Senhor quem te ergueu. É o Senhor quem te sustenta. E é o Senhor quem impede você de cair. Você não tem essa força. A ideia que está dizendo aqui: Senhor, guarda de me cair. Senhor, mantém-me de pé. Senhor, não me deixa desviar-me. Senhor, não me deixe nem para a esquerda nem para a direita. Guia-me retamente, guia-me na verdade. Não permita que eu me distorça, que eu fique cego, que eu caia. Pedro, quando foi dizer: nem que todos te neguem, eu não te nego. Jesus pôs a mão aqui, devia ter um púlpito lá, fez assim com a perna, e olhou para ele assim: really? Sério? Você não vai me negar? Tem algum galo aí? Tem. Antes que ele cante, você vai me negar 3 vezes. Porque você está confiando na sua força para se manter de pé. E não é a sua força quem te mantém de pé, é a graça de Deus. E aquele que é poderoso para vos guardar de cair, é Deus quem me impede de cair, é Deus quem me mantém de pé, é a graça de Deus que me mantém de pé, e é a graça de Deus que vai me conduzir neste caminho reto. Você confiou sua vida a Ele? Ele vai te conduzir. E por que Ele faz isso? Agora você vai falar para mim assim: qual é a garantia que eu não vou cair?
Qual é a garantia que eu vou continuar nesse caminho reto? Que eu já vi muita gente fazer igual o leão da montanha, saída pela direita. Qual é a garantia? O seu pacto, a sua aliança, por amor do seu nome. Veja lá então, no verso 3. Guie-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Meu irmão, não é por vossa causa, ó Israel, que eu tenho feito isso, mas é por causa do meu nome. Muitos se gabam de estar onde estão por causa do mérito, se gabam de ser o que são por causa dos esforços, dos talentos. Mentira, bobagem. Você só tem o que tem, só está onde está, só foi feito o que foi feito por amor dele, é para a honra dele, para a glória dele. É por meu nome, por amor ao meu nome que eu te conduzo, por amor ao meu nome que eu te sustento. Mas isso aponta para outra coisa. Primeiro aponta para a soberania, supremacia, autossuficiência, glória de Deus. Tudo que Deus faz é para louvor da sua glória. Mas isso aponta para outra coisa. Por amor do meu nome significa o quê? Eu vos conduzirei por causa da aliança que eu fiz com vocês, por causa do pacto que eu tenho com vocês. O Deus que nos tirou do Egito é poderoso para nos botar em Canaã. O Deus que fez uma aliança no Sinai, dizendo: eu botarei esse povo na terra que mana leite e mel. Ele vai e bota. É a aliança que ele tem. Então essa é a certeza que nós entraremos, que nós atravessaremos, que nós nos manteremos de pé e que Ele vai nos conduzir pela vereda da justiça. A fidelidade que Ele tem ao seu pacto, à sua aliança. Aqui se prega pouco disso, eu vou fazer uma série sobre pactos, as alianças de Deus. Isso é uma linguagem muito forte no Antigo Testamento. E para o povo hebreu, pacto, concerto, aliança. Deus tem uma aliança inquebrável. Ele fez essa aliança. E por causa dessa aliança, temos a garantia. Não vamos cair. Não vamos ficar para trás. Nós vamos entrar. Nós vamos entrar. Quem crê nisso diz amém. Caminhando para o final. Verso 4. Agora, a trajetória da ovelha passa pela sua primeira intempérie, pelo seu primeiro percalço. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Veja só, Israel, a Palestina, tem um relevo cheio de variações. Não é muitas vezes como os nossos planaltos aqui. Aquela região no Oriente, o seu relevo é cheio de variações. E é um contraste de precipícios, vales, montanhas, ladeiras. Você tem altitude, você tem o nível do mar, uma discrepância muito grande aqui do Ocidente, que fazem daquele lugar que o pastor conduzia as ovelhas, um trajeto muito perigoso. Então, ou seja, tanto na ida, mas principalmente na volta, quando o pastor acabava de dar água para as ovelhas, isso no Oriente Médio, e as pastagens verdes, ele teria que voltar e passar por esses relevos, onde ele encontravam trajetos perigosos que colocavam em risco a vida das ovelhas. O termo aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não traduz muito o que o hebraico quer dizer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, fala, eu posso andar e não posso andar. Caso um dia eu venha andar, muita gente pensa assim, não. O hebraico traz a ideia assim, e quando eu andar, ou seja, está dizendo, a ovelha vai passar pelos precipícios, depressões, vales rochosos, escuros, ela vai passar lá.
Então a ideia do hebraico não é talvez você passa, talvez não, irmã. Todos irão passar. A ideia, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não é. E quando eu andar, primeiro vale, precipícios, penhascos. Segundo, sombra, grandes depressões onde não batia o sol, eram trajetos escuros. E morte, vale da sombra da morte, riscos constantes de morte, por quedas, por leões ou por serpentes. Ainda que eu andar, mesmo que eu andar, primeira coisa que eu aprendo aqui, garoto e garota, condicione a sua mente a passar tribulação. Sabe por que você muitas vezes é essa marmota? Porque eu acho que te ensinaram, lá na minha casa não, no meu casamento não, nesse coração aqui não, no meu carro não. Quem te falou? Quem te falou? Com o meu filho não, no meu emprego não. Querido, com o seu filho sim, no teu casamento sim, no teu corpo sim, todos nós estamos sujeitos. Jesus disse, no mundo, o que é isso? No mundo, aqui aonde? Aqui, da hora que nascer, da hora que morrer, o que tem? No mundo, tereis aflições. Condiciona a sua mente, mesmo que eu andar, e quando eu, querido, o dia mal vai bater na tua porta cedo ou tarde. O dia mal chegou para Davi, para Sansão, chegou para Elias, chegou para Pedro, chegou para Jesus, chegou para Paulo. É um dia mau, o vale escuro, penhascos, precipícios, grandes depressões, onde a escuridão predominava e riscos constantes de morte. É assim a trajetória de um pastor com seu rebanho. E é assim que Deus nos conduz. Ele está à nossa frente, Ele conduz. Mas o que o texto quer dizer? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele não vai impedir os perigos de surgirem, mas Ele garante a segurança no caminho de volta. É isso que Ele está dizendo. Eu não vou impedir a tragédia, o bandido, a enfermidade, a dor. Eu não vou impedir, mas eu garanto a segurança, o livramento, a provisão, o cuidado. Por isso Ele vai dizer, não temerei perigo nenhum, não temerei mal, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu atravessar isso, quando esse dia chegar, eu não temerei mal algum. Agora, por que mesmo em um lugar tão perigoso, ele não temerá? Mesmo passando por precipícios, penhascos, encontrando leões, grandes depressões onde a escuridão reinava, e até com risco de morte, mesmo assim, ele não temerá mal algum. Porque nós, mesmo cercados, igreja, de tanta escuridão, de tanta maldade, de tanto ódio, de tantas intempéries, nós não temos que temer. Porque você, hein? Porque mesmo com o demônio babando no seu pescoço, mesmo com esses exames, mesmo com tudo perdido, tudo contrário, mesmo você afundando em tanta dificuldade, porque ainda assim você não deve temer. Por quê? A resposta está aqui. Não temerei mal algum, verso 4. Porque tu estás comigo. Só isso. Só isso. Quem nessa terra pode dizer isso? Quem pode dizer? Os muçulmanos não podem dizer isso. Os ateus não podem dizer isso. Os bruxos, os ímpios, multidões e multidões não podem. Mas eu e você podemos estufar o peito e dizer: tu estás comigo. Vai vir a tempestade, os barcos vai a pique e toda aquela turbulência, mas tu estás no barco, tu estás lá, junto comigo. Tu estás comigo. É o Salmo 84, 5, 7, olha só. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale árido, faz dele uma fonte,
uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Deus está com você, meu irmão. Deus está aí, meu irmão. Deus bateu, Deus tomou sua mão, desceu na fornalha e caminha com você dentro do fogo. Isaías 43, 2, 3, quando passares pelas águas, não diz que não vai passar, quando passares, tudo bem, vai passar, mas eu estarei contigo. Quando passar pelos rios, os rios, meu irmão, vão ser caudalosos da sua vida, mas eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem do fogo ele vai te poupar, todavia, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba em teu lugar. Não temas. 365 vezes está escrita a palavra não temas na Bíblia. Uma vez para cada dia do ano Deus diz, não temas. Não temas. Ontem ele diz, não temas. Hoje ele diz, não temas. Amanhã ele vai dizer, não temas. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas. Não temas. Por que duvidais? Porque vocês são tímidos. Aqui para os discípulos, acabando com eles. Você está de brincadeira comigo, né? Sabe por que Jesus ficou bravo? Sabe por que ficou bravo, Eric? Não foi por causa da tempestade, não foi por causa dos barcos rolando, foi deles ter ficado com medo. Mas sabe por que ele ficou bravo? Vocês não viram quem estava deitado ali dormindo, não? Hã? Vocês não viram quem estava aqui no barco deitado? Quem? Eu. Como é que vocês podem ter medo, tendo eu a bordo? Tendo eu presente, eu estou dentro. Jesus estava assim, pegando nas barbas de Pedro. Pedro, qual a probabilidade desse barco afundar comigo dentro dele, Pedro? Será que passou pela sua cabeça que vocês todos iam morrer comigo aqui dentro? Deus está falando para você. Não temerei mal algum, porque tu estás no barco comigo, tu estás à frente dessa empresa comigo, tu estás mediando essa família comigo, tu estás aqui agora comigo. Não precisa temer. Que mais? Por que ele não temia? Teu bordão e teu cajado me consolam. No meio desse precipício, está lá o pastor vindo e as ovelhas. E buraco, escuridão, e aquele negócio, ovelha, eu não tenho medo. O pastor está comigo. E o bordão e o cajado estão comigo. O que significa? O cajado tinha 3 funções. Muitos cajados desse pastor era revestido na ponta com uma lança, para proteger de animais ferozes. Os cajados eram envergados. Quando a ovelha caiu num buraco, o pastor vinha, segurava aqui, encaixava ela naquele, igual guarda-chuva, tirava a ovelha. E o cajado também, irmão Ângelo, o branco, comprido, igual aquele que você tinha. Quando o Mateuzinho e o Luquinha saía da linha, cajado era para dar na ovelha quando ela estava sassaricando. Ovelhinha queria ir ali naquele penhasquinho. O pastor, volta. Por que ele não vai temer mal algum? Porque nessa trajetória, no vale da sombra da morte, eu tenho a proteção de Deus, a lança, a salvação de Deus, Ele recolhe, e a disciplina de Deus, Ele castiga. Ele me guarda do mal com a lança, me dá livramentos quando Ele recolhe com o cajado, e me aplica a disciplina amorosa quando eu desvio.
nem no mal eu temerei, porque aquele que atravessa o vale, ele me guarda do mal com o seu cajado, ele me recolhe, me dá livramentos quando eu estou em situação de perigo, e ele me disciplina amorosamente quando eu vou me desviar dos seus caminhos. Hebreus 12, 5, 6, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles for repreendido, porque o Senhor corrige, açoita, disciplina qualquer que recebe por filho. Irmãos, temos um sumo pastor que nos conduz, está com seu cajado para nos livrar, nos proteger e nos disciplinar. Não tema mal algum, você está sob os cuidados de Deus. Verso 5, estou terminando, não fique bravo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e meu cálice transbordará. Veja só, aqui tem algo. Filho, pode sentar aqui. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e meu cálice transbordará. Notem que agora Davi muda a metáfora. Até o verso 4 ele está falando de um pastor que conduz o seu rebanho. Agora aqui ele está falando de outra coisa, uma mesa na presença dos meus adversários. Por que ele está fazendo? Por que ele muda? Porque Davi quer aprofundar ainda mais seu raciocínio, e a figura do pastor não é suficiente. Agora ele usa, alguns estudiosos dizem que ele usa agora a metáfora da guerra. Soldados que ganharam uma batalha e vão se alimentar na frente dos inimigos. Outros dizem, a tradução mais segura é um convidado de honra recebido por um anfitrião. Nós somos os convidados, Deus é o anfitrião, Ele vai preparar uma mesa, é um banquete. A ideia é que aquele anfitrião que estava sendo perseguido ou pelo Estado, ou pelos seus inimigos, agora é recebido por um homem rico, e esses inimigos estão à porta, e não podem entrar nas propriedades do homem rico. E o que o homem rico faz? Ele estende uma mesa, o anfitrião, e enche ela de todas as iguarias, e chama o convidado perseguido para sentar e desfrutar daquele banquete. Unge a cabeça dele com óleo e enche o cálice, a taça, o copo de vinho até transbordar. Para quê? E faz isso na frente dos inimigos dele. Na frente dos inimigos. Então os inimigos estão tudo lá fora, saindo fogo pelas ventas, não pode pegar ele, e o homem rico, prestigioso, abre a porta, faz o banquete e bota para comer. O que é isso? O homem rico, o anfitrião, está querendo mostrar para aqueles inimigos: este cara é meu amigo, eu me importo com ele, e eu estou honrando ele. Quando serviam grandes comidas, era uma maneira de honrar. E quando ungia a minha cabeça com óleo, é muito comum no Oriente ungir profeta, rei, sacerdote com óleo, e visitante, era um óleo aromático. E o óleo sobre a cabeça também era uma maneira de honrar, mostrando a importância que o hóspede tinha. É isso que ele está dizendo. E o que ele quer dizer com isso para nós? Esses inimigos aqui preparam uma mesa na presença dos meus adversários. Não é inimigo assim, gente está fazendo fofoca. É inimigo mortal, inimigo de morte, que queria matá-lo, que odiavam ele com toda a sua fúria. O que ele está querendo dizer aqui, irmão? Deus, nessa trajetória, o que ele faz? Para distinguir você do ímpio, o povo dele com o povo que não é dele, Deus concede honra a você, e Deus coloca diante de você uma mesa farta, ou seja, Ele abençoa você, de modo que os seus inimigos ímpios vão olhar sua prosperidade, suas bênçãos, e vão dizer: o que é isso que está acontecendo com ele? Deus assim está testificando o povo que é dele, e o povo que
não é dele, e ele está te honrando na frente dos ímpios, está fazendo com que você se destaque diante dos ímpios, está dando adendos, patentes, está condecorando você, para que nós venhamos nos distinguir dos ímpios. Ele recebia um convidado especial e ungia a cabeça com óleo junto da mesa, tratando o convidado com honra. Então um cálice transbordante. Sabe o que é o cálice transbordante? Todos os inimigos estão vendo que ele está recebendo com abundância, que ele é estimado, que o anfitrião não mede esforços para dar a ele. É assim que Deus faz. Ele veio para nos dar vida e abundância. Não há limites para Deus nos abençoar. Deus excede, é aquele que é poderoso para fazer muito mais que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu vou resumir o que ele está querendo dizer aqui, que esse versículo. O Senhor nessa trajetória tem honra para você, vai te colocar numa posição de honra, vai fazer com que você se destaque, e esses que te perseguem, caluniam, zombam você, os ímpios, que mordem seus calcanhares, assistirão Deus honrando você, Deus levantando você, Deus distinguindo você e eles, em gênero e em grau. E sabe como eu vejo isso? A plenitude do Espírito, porque veja só, o óleo é uma marca, um selo, que o hóspede, o anfitrião colocava no hóspede. Deus nos unge com o Espírito, nos fazendo totalmente distintos. Isaías 61, 4 e 7. Fala do Messias e da nossa vida. Escute, é isso que quer dizer. O cálice transborda e unge a minha cabeça com óleo. Escute, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Escute, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo, óleo de honra, óleo de distinção em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, e edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os antigamente destruídos, e haverá estrangeiros que apacentarão vossos rebanhos, e em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. É isso que o Senhor faz. Agora eu vou encerrar. Desculpe ter passado um pouquinho. Verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui é a conclusão. O salmista, que é Davi, pensa o histórico de Davi. Ele olhou para trás e ele viu tudo que Deus tinha feito por ele: livramento, provisão, proteção, perdão. Aí sabe o que ele vai falar aqui? O verso 6, bondade e misericórdia, certamente. A conclusão dele após ter discorrido todo o salmo, depois de ver o quanto Deus cuida dele, é: eu tenho convicção na fidelidade de Deus, e eu tenho certeza que duas coisas sempre vão estar comigo. Eu tenho certeza que as promessas da aliança vão se cumprir, e pelo menos duas coisas estarão comigo depois de ver tudo isso. Quais são? Primeiro, bondade. Segundo, misericórdia. Bondade, sempre terei o perdão, a provisão, a proteção, o cuidado de Deus. Por quê? Porque Deus é bom. Segundo, misericórdia. O hebraico aqui, amor leal, amor fiel, amor inabalável. Eu sempre terei uma sentença favorável. Eu sempre terei uma disposição de Deus em me fazer o bem. Bondade e misericórdia me seguirão. O hebraico da ideia é usado para inimigos que perseguem. A palavra aqui, me seguirão, não é isso. É perseguição.
O Senhor está dizendo que bondade e misericórdia vão te perseguir, vão comprar uma briga para ir. O hebraico dá ideia, vão, e chegam mais perto, chega, persegue, até que alcançam, e prendem, e tomam. O Senhor está dizendo, a bondade e misericórdia vai te perseguir, vai te alcançar, até te pegar. E quando que me seguirão? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Constantemente você tem o perdão, constantemente você tem a provisão, constantemente você tem o amor inabalável. E agora ele encerra com a única atitude dele no Salmo. Diante de tantas promessas feitas, o que ele fala? E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A ideia do hebraico é: eu quero morar no templo, ou no tabernáculo, porque Davi não era da época do templo. Eu quero morar no templo. Davi chega na conclusão: diante de tanto bem feito a mim, eu não quero jamais me apartar da sua presença. Quero adorar o Senhor continuamente, cultuar o Senhor continuamente, louvar ao Senhor e ser grato por todos os seus benefícios. É isso. Eu quero estar na casa de Deus para sempre, adorando Deus para sempre, louvando a Deus para sempre, em forma de gratidão. Meu irmão, eu fecho a mensagem assim: diante desse supremo pastor que cuida tão graciosamente de nós, vamos viver constantemente na presença dele, viver uma vida devotada, entregue, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vai ter reunião de oração de manhã? Venha. Vai ter na quarta? Venha. Vigília na sexta? Venha. Culto, escola dominical, evangelismo? Venha. Venha. É um meio de mostrar gratidão a esse grande pastor. Amém? Feche os seus olhos. O louvor pode subir. Os oficiais podem se posturar à minha direita. Vamos orar.